Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Natália Rocha, eu sou advogada tributarista e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre pedido de revisão de dívida federal inscrita junto à PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Você já ouviu falar nisso? Já teve alguma dívida sua, alguma dívida federal inscrita? Então, fica aqui um pouquinho para saber como é que funciona para solicitar esse pedido de revisão e, quem sabe, até às vezes cancelar a dívida federal que você tem. Bem, a dívida ativa nada mais é do que um débito, um débito tributário ou não tributário que foi inscrito por um ente público, seja ele federal, estadual, municipal ou distrital. Já falei com vocês aqui antes em outros vídeos que a dívida ativa serve para dar lastro para cobrança judicial, para dar entrada, para a Fazenda Pública dar entrada numa ação de execução fiscal contra o responsável pelo pagamento daquele tributo. Desde 2019, a revisão de dívida inscrita, que é um simples pedido de revisão por determinados motivos, e eu vou falar para vocês que motivos são esses, né? Não todos, mas eu vou elencar os principais. A revisão de dívida inscrita, ela possibilita que o contribuinte solicite a reanálise da situação desses débitos que foram inscritos junto à União. Quem fica responsável pela cobrança desses débitos tributários junto à União é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a famosa PGFN. Ou seja, tanto os tributos de natureza, tanto as dívidas de natureza tributária quanto as de natureza não tributária, como é o caso, por exemplo, do FGTS, são de responsabilidade da PGFN. Quais são os motivos para a gente solicitar a revisão de dívida inscrita? Diversas vezes pode acontecer de você ter feito esse pagamento do débito, total ou parcialmente, e essa dívida constar lá como desatualizada. A PGFN, porventura, não reconheceu o pagamento desse débito e não deu baixa nessa inscrição de dívida ativa, então você precisa entrar com esse pedido de revisão bem fundamentado, demonstrando os documentos hábeis para que a PGFN reconheça que houve o pagamento parcial ou total dessa dívida. Outra situação muito comum é o parcelamento do débito. Quando o débito já foi negociado, ou porventura até já foi liquidado em razão dessa negociação, mas a PGFN continua cobrando, esse débito continua aberto. É comum, mas muitas vezes também já vi a situação onde, a partir da última parcela de pagamento, quando o débito realmente deveria estar liquidado, no mês seguinte a PGFN já deu baixa por conta de liquidação. Então, acontece muito a situação de continuar cobrando e também acontece muito a situação da regularização automática pelo sistema do CISPA, que é o sistema de negociação da PGFN. Outro motivo para solicitar a, a revisão de dívida ativa é a suspensão da exigibilidade por decisão judicial. Acontece quando o contribuinte ele consegue uma decisão judicial suspendendo ou extinguindo a exigibilidade da cobrança daquele débito, mas a PGFN, por falta de comunicação com o órgão judiciário, ainda não deu baixa nessa certidão de dívida ativa. Um caso prático, por exemplo, é quando a gente reconhece uma prescrição intercorrente, e tem aqui também no YouTube falando sobre prescrição intercorrente. A gente consegue reconhecer uma prescrição intercorrente num processo de execução fiscal, mas a PGFN ainda não foi comunicada em relação a essa decisão e ainda mantém ativa a certidão de dívida ativa. Nesse caso, o contribuinte, por meio do seu advogado, pode dar entrada nesse pedido de revisão fundamentado, juntamente com a decisão, com a sentença do juiz extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão, por exemplo, da prescrição intercorrente. Outra situação é o depósito judicial, quando existe um depósito integral da dívida no processo judicial, e esse depósito judicial, ele pode sim ser computado como pagamento parcial desse débito, e isso
a gente também tem que fundamentar dentro do pedido de revisão de dívida. Outra situação muito comum é a compensação, quando o valor inscrito em dívida ativa já é aquele valor que você declarou numa compensação anterior à inscrição, e mesmo assim eles reconheceram aquilo como débito, ao invés de reconhecer a compensação. Então, assim, existem diversos casos onde o contribuinte pode solicitar essa revisão de dívida inscrita, e a PGFN, normalmente, ela aceita esse pedido de dívida, de revisão de dívida inscrita, porque existem casos, como esses que eu citei para vocês, e vou citar mais alguns, que estão reconhecidos pela legislação. Os casos mais comuns aqui no escritório são casos de decadência e prescrição. Decadência funciona quando o prazo legal para a constituição do crédito ele já foi superado. O crédito já estava decaído quando ele foi constituído. E outro caso também muito comum é a prescrição, que é quando o prazo legal para a cobrança dessa dívida já está superado. Ambos os prazos, tanto de decadência quanto de prescrição, são de 5 anos. Outro caso bastante comum é vício na constituição do crédito. Quando o crédito, por exemplo, é encaminhado para a inscrição em dívida ativa, mas ele foi constituído com alguma falha formal, ou seja, o procedimento de constituição desse crédito não respeitou todas as formalidades previstas na legislação, todas as formalidades legais, e por isso essa inscrição do débito ela já nasceu com a falha, com o vício. Pode ser desconstituída totalmente. Assim que o pedido de revisão de dívida ele é deferido, a inscrição, conforme o caso, é cancelada ou retificada, ou também suspensa a exigibilidade do crédito em alguns casos. Qual é a base legal para que a Procuradoria aceite esse pedido de revisão de dívida inscrita? Após verificar que o contribuinte ele realmente tem o direito de solicitar a extinção da dívida, a Procuradoria verifica tanto possíveis vícios na CDA, como a ocorrência do fato gerador, a data de inscrição da dívida ativa, se houve alguma causa de interrupção ou suspensão para a cobrança daquele débito, para possível consideração ou não da prescrição e decadência, se a cobrança foi ou não ajuizada, se realmente existiu compensação do débito, e aí ele vai pedir alguns documentos fiscais da empresa, e depende do caso. A análise da PGFN em relação a essa inscrição de dívida depende do caso, e a própria legislação traz a listagem de documentos necessários para o contribuinte juntar nesse pedido de revisão de dívida para que a PGFN possa analisar e considerar essa revisão, ou total ou parcialmente. Essa análise inicial também é feita por um tributarista. Tudo isso que eu falei para vocês em relação à PGFN também é feita por nós, advogados tributaristas, se, óbvio, ele tiver todos os documentos em mãos, né? Todos os documentos solicitados, a depender do caso. E aí vai poder lhe dar um panorama geral da situação. A partir da notificação de inscrição dos débitos em dívida ativa, o contribuinte ele tem um prazo de 30 dias para apresentar esse pedido de revisão de dívida, mas em algumas situações, como é o caso de prescrição do débito ou decadência, não existe prazo para a apresentação desse pedido de revisão, por se tratar de algo reconhecível, que é reconhecido de ofício. Caso o pedido de revisão seja apresentado dentro desse prazo, vai haver suspensão das ações de cobrança, certo? De acordo com a portaria 33 da PGFN de 2018. Importante mencionar para vocês também que o protocolo desse pedido de revisão de dívida inscrita ele não suspende a exigibilidade do crédito, a depender do caso, e não retira também o nome do devedor do CADIM, nem da lista de devedores da PGFN. Como eu disse para vocês, a depender do caso. Antes de continuar esse vídeo, se você está gostando até aqui, aproveita e me segue. Coloca aqui para seguir o canal, coloca para receber as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. Bem, eu estou com uma situação aqui no escritório onde o débito do contribuinte foi levado a protesto judicial. E mesmo após o requerimento de revisão de dívida inscrita, por prescrição, nesse caso,
a PGFN inscreveu o contribuinte inscreveu o contribuinte em protesto. Fez um protesto extrajudicial no nome desse contribuinte, dessas dívidas que estavam inscritas. Então, eu tive que dar entrada numa ação judicial nesse caso, para que o juiz, em medida liminar, conseguisse autorizar a suspensão dos efeitos desse protesto, que estavam gerando algumas complicações no CNPJ do contribuinte, e que esse protesto ficasse suspenso até o julgamento da ação. Também existem alguns casos em que somente uma medida liminar é capaz de suspender a exigibilidade desse crédito antes da apreciação do pedido de revisão de dívida. Então, tudo tem que ser muito analisado, mas nesse caso, o protesto foi feito depois do pedido de dívida inscrita. Então, a gente não tinha mais como solicitar a suspensão do protesto no pedido de revisão, pelo fato de ter sido feito anteriormente. Bem, em relação às dívidas inscritas na PGFN, todo o requerimento e o acompanhamento do pedido é feito direto pelo portal Regularize, de acordo com a portaria também 33 de 2018. Essa lista que a portaria 33 de 2018 traz, ela estipula todos os documentos necessários para que o contribuinte faça o requerimento, dependendo de cada caso. Como eu sempre digo, nos vídeos publicados aqui no YouTube e nas publicações do Instagram também, nem sempre parcelar o débito federal é a solução, porque existem diversos casos onde o débito ele pode ser reanalisado, reavaliado, tanto por um profissional quanto pela PGFN, e, por vezes, o débito nem é mais parcialmente ou totalmente devido, e o contribuinte acaba parcelando um débito que não era mais apto de cobrança, né? E você pode ter um débito irregular prescrito, por exemplo, e pagar por uma dívida que não era mais devida. Bem, para finalizar, eu aconselho você, se tiver numa situação parecida com essa, procurar um advogado tributarista para que você seja muito bem orientado em relação ao seu caso e realize a tomada de decisão correta, de acordo com o caso que se apresenta. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Acredito que voltei com tudo para o YouTube, né? Estou postando mais de um vídeo por semana agora. E estou pensando até em montar um quadro novo, que é o Fala Contribuinte. Era um quadro que tinha no Instagram, vídeos rápidos, com dicas ou algum julgamento recente do judiciário e o que é que faz nessa situação específica. Também falava muito sobre o dia a dia do advogado tributarista, então eu estou pensando seriamente em trazer esse quadro aqui para o YouTube. E se vocês gostarem, eu continuo. E é isso por hoje. Até o próximo vídeo.